Olá a todos, muito obrigado por estarem hoje conosco em nossa teleconferência do segundo trimestre de 2022. Sou o Fábio Bortolotti, VP de RI e Internacionalização da Infracommerce. Os resultados que anunciamos ontem e o áudio desse call e os slides que usaremos como referência estarão disponíveis e já estão no nosso site de RI. Junto comigo nesse call estão nosso CEO, fundador, o Kai Schopen, o Rafael Quintas, nosso CFO. Após a apresentação, estaremos disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Caso algum dos participantes queira fazer uma pergunta, por favor, utilize o campo do chat pela plataforma de webcast. Antes de passar a palavra ao Caio, gostaria de alertá-los sobre nossas eventuais declarações prospectivas. Quaisquer assuntos discutidos hoje que não sejam fatos históricos, particularmente comentários sobre as perspectivas de negócio da companhia, planos futuros, objetivos e metas operacionais e financeiras, constituem declarações baseadas em uma ampla gama de suposições, crenças e premissas que a administração da companhia acredita ser razoável, mas estão sujeitas a uma série de incertezas e riscos que são discutidos em detalhes em nossos documentos enviados à CVM. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Além disso, durante a teleconferência, discutiremos medidas de desempenho que não estão nos padrões IFRS e que não devem ser consideradas isoladamente. Para uma conciliação dessas medidas que não estão nos padrões IFRS, consultem as tabelas do nosso release de resultado. Bom, e com isso eu passo a palavra ao Kai, que irá comentar sobre os principais destaques do trimestre. Obrigado, Borto. Boa tarde a todos. Eu vou começar pelo slide número 4. No primeiro lugar, eu gostaria de falar que os números que nós mostramos e vamos mostrar no call agora aqui mostram e demonstram que a gente está no caminho certo. E por isso, no primeiro lugar, eu também quero agradecer aos nossos infras, os nossos clientes, os nossos parceiros, nossos investidores, por fazer parte dessa história de sucesso, dessa jornada dos últimos 10 anos. Mesmo em um cenário macro desafiador, nossos resultados têm sido incríveis. Tanto em GMV quanto em receita, temos mostrado um crescimento forte, principalmente pela base de clientes que já temos na companhia. Nosso GMV cresceu 100% no segundo trimestre, a receita líquida cresceu 178% comparado com o mesmo período do ano anterior. Mas para nós, o mais impressionante foi o crescimento orgânico. Ao isolar a contribuição dos M&As, podemos notar que nosso crescimento orgânico foi de 46%, 10 vezes maior que o crescimento apurado para o setor do e-commerce, em mais ou menos 4,3%. Além de comprovar que nosso modelo de ecossistema integrado é uma tendência global, esse resultado de crescer bem mais que o mercado mostra a vantagem competitiva que nossos clientes que operam no nosso nível de serviço e com nossas tecnologias têm sobre seus concorrentes que fazem e-commerce sozinhos no modelo in-house. Outro destaque relevante é o crescimento expressivo do nosso EBITDA, em 9 vezes comparando com Q2 de 2021. A captura das sinergias dos M&As e a diluição do SG&A são os principais drivers dessa melhoria significativa. Tivemos avanços expressivos também em outros KPIs, tais como TPV, take rate, itens entregues e número de clientes que a gente vai elaborar mais durante essa apresentação. No slide número 5, mostramos novamente nosso ecossistema completo de soluções digitais. O sucesso do modelo de negócio da Infracommerce se baseia na integração horizontal de todos esses serviços e tecnologias em um único lugar, e eles fazem com que nossos clientes se beneficiam de um nível de experiência ao consumidor e uma sofisticação da operação de e-commerce deles, semelhante aos dos de principais marketplaces, pois rodam 100% integrado
em uma base de GMV igualmente multibilionário. Com a escala que conquistamos pelo crescimento e pela consolidação do mercado, passamos a também modularizar as nossas soluções. E se abre um potencial adicional de mercado ainda maior. Passando para o slide número 7. No slide número 7, mostramos algumas das marcas que se juntaram a nós aqui no Brasil e que fazem parte dos 62 clientes novos que a gente fechou nesse trimestre. Como vocês podem ver, nomes fortes como Alpargatas, Nivea, Pampers estão naquela lista. No B2C, pelos novos clientes e pelo crescimento dos mesmos clientes e o adicional dos M&As, o nosso faturamento cresceu 249%. No segmento de B2B, a gente teve um crescimento totalmente orgânico de 59%. Além do crescimento de GMV das nossas plataformas, houve também uma expansão do take rate médio. Nosso churn continua pouco relevante, significando apenas 0,4% da receita nesse primeiro trimestre. Passando para o slide número 8, vamos ver o destaque da nossa operação da América Latina. O crescimento de 132% deste trimestre na América Latina, sem considerar Brasil, reflete o crescente interesse das grandes marcas e multinacionais em melhorarem não só a operação aqui no Brasil, mas também ter acesso a tecnologias e um nível de serviço em diversos países da região. Estamos com um pipeline crescente de leads de clientes do Brasil em processo de AFP em mais de um país da região. E o slide mostra os diversos exemplos de clientes com alto potencial que já iniciaram as operações com Infracommerce fora do Brasil, marcas como Nike, Diageo e H&M. Dessa forma, o restante da América Latina passou a representar já 22% das vendas totais da companhia. No slide número 9, descrevemos os principais termos do aumento de capital privado aprovado pelo Conselho e divulgado ontem em fato relevante. O volume total dessa operação será de 400 milhões de reais e o preço seria baseado na cotação média ponderada dos últimos 60 pregões. Todos os acionistas da companhia terão o direito de participar no aumento de capital na proporção da respectiva participação de cada um. O principal objetivo desse aumento de capital privado será de reforçar a caixa e a estrutura de capital da companhia, acelerando o caminho em direção ao lucro líquido. Como âncoras desse aporte, temos 3 grupos. Primeiro, Engadin, o fundo do grupo Geresat, que investe na Infracommerce desde 2019. Com a reorganização do grupo, o Iguatemi e o Engadin terão participações separadas na Infracommerce e o aporte compromissado perante o aumento de capital seria realizado pela Engadin. Como segundo grupo, Compass e Núcleo, a gente tem 2 fundos altamente reconhecidos no mercado e sócios e parceiros nossos relevantes já desde o IPO, participando como âncoras dessa transação. E como terceiro grupo, a gente ganhou o Family Office dos sócios da Falabella, o fundo Megev, um dos maiores varejistas da América Latina, o Family Office de um dos maiores varejistas da América Latina, a contribuir, além do aporte financeiro, também como parceiro estratégico da expansão na América Latina. Temos certeza que esse movimento seria determinante para gerar valor aos nossos acionistas. No slide número 10, detalhamos avanços na agenda de ESG. Cabe destacar alguns movimentos relevantes aqui. Primeiro,
aumentamos em 65% o uso de material de embalagem reciclado nos últimos meses, contribuindo também para uma redução de custo com a embalagem. Recebemos pelo terceiro ano consecutivo o selo do Great Place to Work. Integramos a Rede Brasil do Pacto Global, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas, referência para ESG, e implementamos, igual anunciado em fato relevante, o Conselho Fiscal e Comitê de Pessoas e Remuneração. Agora eu gostaria de passar a palavra para Rafael, que irá comentar sobre os destaques financeiros. Obrigado, Kai. Boa tarde a todos. No slide 11, vemos alguns dos principais indicadores financeiros. Como já comentado anteriormente, o crescimento do GMV de 100% e de receita líquida de 178% comprovam que estamos consistentemente entregando aos nossos clientes um nível de serviço superior, ao mesmo tempo que nos beneficiamos do grande crescimento do Direct to Consumer. Prova disso é que tivemos um forte crescimento orgânico, como mencionado pelo Kai, muito acima do crescimento do mercado no mesmo período. O EBITDA ajustado também teve uma expansão significativa quando comparado ao mesmo período do ano anterior, em função da evolução da captura das sinergias dos M&As, além da diluição da SG&A. Importante destacar que as despesas não recorrentes registradas no trimestre são relacionadas, em sua grande maioria, aos M&As realizados e sem efeito caixa no resultado da companhia. Passando para o slide 12, vamos falar também de alguns outros indicadores financeiros. Começando pelo take rate, no período, o take rate médio da companhia reflete a maior proporção de B2C nas empresas adquiridas, além do efeito cada vez maior do cross-sell na base de clientes, principalmente no B2B. Nossos clientes B2C tendem a ter um take rate maior por contratarem, na média, mais verticais que os clientes B2B, que nesse momento estão mais concentrados na InfraShop. Isso proporciona uma oportunidade bastante interessante também de cross-sell de algumas das nossas unidades de negócio, como InfraPay e InfraLog, para essa base de clientes. A alteração do mix entre B2C e B2B, comentada acima, também influenciou no comportamento da margem bruta quando comparado ao ano anterior. Apesar de ter um take rate maior, normalmente os clientes de B2C tendem a ter uma margem bruta menor que os clientes de B2B. Essa redução na margem bruta foi mais do que compensada por uma significativa diluição do SG&A, como comprovado nos números desse trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. Se isolarmos o impacto da depreciação e amortização da mais-valia no nosso SG&A, notamos que a diluição foi ainda maior, saindo de 53% da receita líquida para 40% da receita líquida, uma redução de 13 pontos percentuais no período. Estamos focados em continuar avançando na captura de sinergias, além das diversas iniciativas de redução de custos que estão em andamento. Passando para o slide 13, vemos o desdobramento do lucro líquido. Como comentado no trimestre anterior, nosso resultado líquido sofre o efeito de alguns efeitos não recorrentes e não caixa que acabam por impactar o mesmo. Trazemos o gráfico acima justamente com o objetivo de isolar esses efeitos e entender qual o resultado líquido real da companhia. Assim, no segundo trimestre, tivemos um prejuízo líquido ajustado de 36,5 milhões, muito em função do aumento da despesa financeira, em consequência do aumento da taxa de juros e alavancagem, quando comparado com o ano anterior. Como falado anteriormente, o aumento de capital anunciado irá contribuir de forma significativa para o reequilíbrio do nosso resultado financeiro e lucro líquido. No slide 14, detalhamos os nossos investimentos para o período. Como de conhecimento de todos, o nosso CAPEX se divide basicamente em investimento em infraestrutura e tecnologia. Diferente do ano passado, quando o investimento em infraestrutura e logística estava muito direcionado à expansão do grid logístico, esse ano o foco será em garantir o aumento de produtividade e verticalização dos CDs para maximizar as sinergias com a consolidação daqueles que estão em uma mesma região.
Esse investimento ficou mais concentrado nesse último trimestre, não devendo se repetir nos trimestres seguintes. Mesmo com a consolidação dos CDs, temos capacidade suficiente para comportar os planos de crescimento da companhia e aumentar a rentabilização da nossa malha logística e, como eu falei antes, sem a necessidade do mesmo investimento que fizemos nesse último trimestre. Nosso principal investimento no primeiro trimestre foi em tecnologia, com um total de 39 milhões. O crescimento em relação ao ano passado se deu em função da aceleração do investimento na nossa plataforma Omnichannel. No slide 15, temos a visão do caixa e da dívida líquida. O caixa da companhia terminou o primeiro trimestre no patamar de 224 milhões de reais, acima do primeiro trimestre desse ano, que é uma posição bastante confortável para a nossa operação. Só corrigindo, o caixa do segundo trimestre terminou com 224 milhões de reais. A dívida líquida cresceu para 251 milhões após os pagamentos de M&As realizados no período e a captação das notas comerciais já divulgadas ao mercado. Além dos números do trimestre, é importante avaliar a perspectiva do aumento de capital anunciado ontem, que equaliza de forma significativa a estrutura de capital da Infracommerce. Considerando esse aumento de capital anunciado de até 400 milhões, a companhia voltaria a ter um caixa líquido positivo numa visão pro forma, endereçando de vez o problema de estrutura de capital que vinha sendo objeto de questionamento por parte de alguns dos analistas. Agora passo a palavra novamente para o Caio, para encerrar o call. Obrigado, Rafa. Por fim, no slide número 16, ressaltamos os principais pontos abordados. A Infracommerce vive um momento muito importante. Além do crescimento orgânico e expansão das margens de EBITDA, o aumento de capital será mais um passo importante para a Infracommerce continuar sua jornada de ser o principal ecossistema integrado digital do e-commerce brasileiro. Obrigado, Caio. Obrigado, Rafa. Então, agora, com a finalização, eu gostaria de conduzir a sessão de perguntas e respostas. Como eu falei no começo, para fazer uma pergunta, por favor, utilize o campo do chat disponível no webcast, que fica localizado no canto esquerdo da tela, e a gente vai atendendo as perguntas na ordem que elas forem recebidas. Então, eu vou aguardar aqui as perguntas chegarem. Bom, não havendo perguntas aqui pelo chat, a gente vai encerrar a teleconferência de hoje. Obviamente, como sempre, né, a área de RI está à disposição para perguntas, para agendarem calls para a gente comentar os resultados divulgados. Chegou uma pergunta aqui. Uma pergunta do Luca, do Bank of America. Ele quer saber um pouco mais, para a gente dar um pouco mais de cor sobre a dinâmica da margem da empresa para o segundo semestre, e também poderia dizer como estão as expectativas para alcançar o guidance desse ano. Bom, como eu falei na minha apresentação, o nosso foco tem sido em maximizar a captura de sinergias. No último call, a gente detalhou os estágios, né, que a gente está em relação à integração dos M&As realizados, focando inicialmente em definir o organograma, depois em capturar sinergias com renegociação de contratos e revisão de processos. E a última etapa, que costuma ser sempre a mais demorada, revisão de todos os sistemas da companhia. Hoje em dia, a gente tem redundância nas diversas áreas, com vários sistemas de cada uma das empresas adquiridas, e esse tem sido o nosso foco de unificar os sistemas e toda a sinergia advinda dessa unificação dos sistemas e também do grid logístico, como eu comentei, deve ficar mais para o segundo semestre desse ano e início do ano que vem. Então, tem bastante oportunidade para a gente reduzir ainda mais o nosso custo, além de diversas iniciativas de redução de custo que estão rodando em paralelo e ganhos de eficiência que já aconteceriam independente dos M&As realizados. Em termos de tendência de margem, a gente viu a margem bruta desacelerar um pouco em relação ao primeiro TRI,
É difícil, nesse momento, saber o comportamento no segundo semestre. Pode ser que continue, talvez, uma pequena desaceleração ou estabilizar no patamar que está, mas é importante que boa parte dessas sinergias que eu comentei vem no SG&A e que ela deve mais do que compensar uma eventual redução da margem bruta, fazendo com que nosso EBITDA tenha uma expansão ou fique pelo menos dentro do guidance que a gente apresentou para o final do ano. Hoje tem uma pergunta também do Luca, da Persevera, que também endereça uma pergunta do Thiago, do Itaú BBA. O aumento de capital ele é 100% destinado à melhoria de estrutura de capital ou se há alguma destinação adicional do dinheiro a ser captado? Não, como a gente comentou no call, vem a endereçar uma preocupação que acho que todos os analistas vinham refletindo nos relatórios, que é a nossa estrutura de capital e a alavancagem um pouco maior, não só pelas dívidas contraídas, mas pelo compromisso que a gente tem dos M&As, apagar dos M&As realizados. Então, esse é o principal objetivo, né? Melhorar a estrutura de capital, reduzir a nossa despesa financeira. A gente tem um crescimento robusto, orgânico da nossa receita, a gente tem uma margem sólida e consistente. O único ponto de preocupação era realmente a nossa despesa financeira e a alavancagem, que a gente endereça de vez com esse aumento de capital. Então, esse é o principal objetivo. Claro que a gente vem trabalhando também em outras iniciativas para melhorar a estrutura de capital, como alongamento de dívida, apesar da nossa dívida ser muito mais de longo prazo do que curto prazo, a gente já vem conversando para alongar a dívida que vence no ano que vem, além de alongar alguns compromissos também de M&As. Algumas dessas negociações já foram realizadas com sucesso, permitindo que a gente reduza o compromisso que vocês estão vendo no balanço dos M&As realizados, e estamos ainda continuando nessas negociações para alongar ou reduzir ainda mais esses compromissos. O Lucas Gomes está perguntando sobre o aumento da participação do B2C, qual a estratégia da companhia para manter a margem bruta nesses patamares. Acho que o Caio pode comentar, mas o aumento da participação do B2C ele está mais relacionado à consolidação dos M&As, que foram majoritariamente no segmento de B2C. Então, foi um efeito que teve na margem bruta em função desse mix, mas a gente tem a área de B2B que tem um crescimento orgânico muito forte, inclusive superior. Não, acho que é exatamente isso. No final das contas, a gente tem duas maneiras de aumentar a margem bruta. A primeira é um crescimento desproporcional maior do B2B versus B2C. Aí, na média ponderado, ela automaticamente aumenta, mas mais importante é reduzir os COGS, então reduzir os custos, e com isso causar uma expansão de margem. Em momentos de inflação, como vocês podem imaginar, essa segunda dimensão, mesmo ganhando bastante escala, é um pouco mais difícil. Então, a gente está focando muito no SG&A, que também é uma coisa que a gente já tinha prometido para o mercado nos últimos 12 meses. Então, a margem bruta, ela para chegar em um patamar de EBITDA, que nem a gente sinalizou para o mercado, ela, no primeiro momento, ela é menos importante que a diluição, a redução do SG&A, mas no final das contas são esses dois drivers que a gente tem, e a gente está trabalhando nas três dimensões, tanto no crescimento do B2B, que é uma obrigação natural, quanto a redução de custo e notadamente na redução de SG&A. Obrigado, Caio. O Diego Aragão, do Goldman Sachs, pediu para a gente explicar um pouco a variação do caixa no trimestre. Seria interessante, segundo ele, entender como o caixa variou, talvez até fazer um bridge entre o primeiro quarter e esse segundo quarter. Bom, o primeiro trimestre a gente terminou com caixa por volta de 200 milhões, e nesse segundo trimestre por volta de 225, como eu comentei, né? Nesse período, acho que os principais... É importante dizer que a gente gerou caixa operacional, isso é muito relevante, né, em função
todas as iniciativas que a gente comentou, de expansão de margem e aumento do nosso crescimento orgânico. A gente teve uma geração de caixa operacional por volta de 25, 26 milhões de reais no período. A gente teve uma captação por volta de 130 milhões e um pagamento de M&A específico da Brand Live por volta de 30 milhões. Então, esses foram os principais fatores que influenciaram na variação do caixa, além, obviamente, do CAPEX que eu comentei, que foi um pouco mais forte nesse trimestre, né? A gente teria tido um caixa um pouco maior se não fosse a aceleração do nosso CAPEX no período, mas essa aceleração, como eu comentei também, ela foi muito concentrada nesse trimestre para a gente capturar algumas sinergias que estão para frente, né? A gente focou, quem participou do Investor Day que a gente organizou aqui na Infracommerce, se lembra, né, que eu comentei que a gente tem 4 CDs espalhados, né, 4 CDs espalhados na Grande São Paulo, e a gente está investindo bastante no nosso CD de Imbu, na verticalização e ganho de eficiência, para concentrar e encerrar a operação de alguns desses CDs, e com isso a gente vai ter uma sinergia muito grande nos próximos trimestres. Nesse segundo trimestre, a gente já encerrou a operação de um desses CDs, que ficava localizado em São Paulo, na região da Lapa. Só isso já vai trazer um ganho de aproximadamente 300 mil reais por mês, só desse CD, e a gente tem ainda outros 2 CDs que a gente pretende consolidar aqui na região de Imbu, né? Então, esse investimento que foi realizado no segundo trimestre não deve se repetir nos próximos trimestres, sendo algo não recorrente. Obrigado, Rafa. Ainda sobre a questão de liquidez, né, o Guilherme Corazza, da Eleven, pergunta se tem outra iniciativa no nosso roadmap, além da emissão do aumento de capital privado anunciado ontem. Acho que, como eu comentei, a gente tem ainda as linhas de crédito disponíveis, né? E aí, com esse aumento de capital, acho que os bancos ainda... Eu vou ligar para cada um deles para renegociar as linhas que estavam disponíveis para reduzir juros e melhorar as condições. E claro que ter as linhas disponíveis é sempre bom para permitir e ter a opcionalidade para usar ou não, se necessário. Mas, além disso, como eu comentei, a gente está focado em alongar o prazo médio da nossa dívida, que já é longa, mas evitar qualquer amortização para o ano que vem, além de alongar ou reduzir os nossos compromissos de M&As, que a gente tem daqui para frente, né? Hoje, como eu já falei, alguns desses compromissos a gente já conseguiu renegociar para alongar, e outros a gente ainda está trabalhando com os ex-vendedores. Ok. Obrigado, Rafa. Bom, essa foi a última pergunta aqui do chat. Então, eu queria agradecer a todos, né, pela participação. Estamos muito felizes com o nosso release de resultado e também com o anúncio ontem do aumento de capital ancorado por acionistas de referência e nomes muito renomados. E a gente, como eu já disse, ficamos à disposição para tirar dúvidas, em especial desse processo que vai ser nos próximos dias referente a este aumento de capital privado. Tá bom? Boa tarde a todos. Obrigado.